Arruma aqui pra mim, por favor. Oi, gente, voltando aqui porque tava ruim a conexão, né? A gente tentou uma conexão diferente, mas não deu certo. Desculpa. Nós estamos voltando, peraí. Estamos voltando aqui. Gente, olha só. Obrigado por... Desculpa porque a conexão estava ruim. Tá, pega o outro. Tem outro. A conexão estava ruim, a gente... agora tá bom, né? Desculpa, gente. A gente tentou fazer coisa diferente e não deu certo. Então, por isso, não tentem inventar coisa nova. Às vezes, o mais antigo, o que funciona, dá certo. Então, vamos ao que funciona. Né, Tabata? É isso aí. Então, estamos aqui com a doutora Tabata, cirurgia plástica maravilhosa. A gente estava falando das cicatrizes, tá? Do aspecto psicossocial das cicatrizes, né? Que, na verdade, as cicatrizes, elas dão uma atenção nas pessoas, né? Que sofrem uma cicatriz, tanto psicológica quanto emocional, tá? Porque a cicatriz, às vezes, não é só um pequeno corte, às vezes é uma queimadura, às vezes é um acidente, é uma coisa que causa um estresse psicossocial, emocional muito grande para as pessoas. Então, a gente está aqui hoje para falar de todas as alternativas, tá? Que a gente pode fazer para melhorar o tipo de cicatrização, tá? Principalmente quando a pessoa tem uma predisposição, tá? A ter uma cicatrização ruim ou algum local de cicatrização que dá mais cicatrização hipertrófica. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, às vezes abdominoplastia, uma braquioplastia, né? Locais que são de muita tensão. Então, por isso que eu chamei hoje a doutora Tabata para falar pra gente tudo o que a gente pode fazer para evitar que esses lugares de muita tensão desenvolvam cicatrizes hipertróficas, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou chamar agora a doutora Tabata para falar pra gente. Tá aqui. Oi, Tabata. Tudo Olá. bem? Então, conta pra gente um pouquinho de como você faz as cirurgias para diminuir essas possibilidades de cicatriz hipertrófica. Bom, já no intraoperatório, a gente tem aqui até aquelas cicatrizes, né? Que causa muito um distúrbio social e psicológico muito grande, mas a gente tem como tratar, né? No intraoperatório, aí temos cicatrizes muito comuns, né? De cesárea, apendicectomia. É muito comum, quase todo mundo tem alguma cicatriz e a gente pode tratar todos os tipos de cicatrizes. No intraoperatório tem algumas maneiras que a gente tem várias técnicas cirúrgicas que a gente faz para tentar fazer com que o paciente cicatrize e tenha uma boa cicatrização. A gente dá os pontos sempre com muito pouca tensão, sempre com o mínimo de tensão, o fio de sutura adequado. Cada tipo de cirurgia a gente tem um fio adequado para ser usado. Cada lugar do corpo a ser operado é uma técnica cirúrgica com um fio diferente. A confecção da incisão cirúrgica, do corte cirúrgico, ele tem que ser paralelo às linhas de força da pele, porque em todo o nosso corpo tem linhas de força que a gente estuda muito bem, que a gente tem que fazer a incisão cirúrgica bem na linha de força para evitar com que a cicatriz fique mal posicionada, tenha uma má cicatrização. Já o uso de antibióticos no pós-operatório, a gente sempre dá antibiótico para evitar infecção, evitar deiscência, que é abrir os pontos. Uso de pomadas no pós-operatório. Tem vários tipos de pomadas aí no mercado que a gente usa com propriedades anti-inflamatórias, propriedades cicatrizantes, para evitar que a formação de queloides e cicatrizes hipertróficas. Temos também, para ser usado, além das pomadas de silicone, algumas placas de silicone que a gente já usa
Assim que a gente retira os pontos, a gente já usa, porque o mecanismo de pressão diminui a formação de fibroblasto, diminui a formação de citocinas inflamatórias, diminui a formação das reações inflamatórias da cicatriz, o que pode culminar com uma cicatrização patológica. Então, doutora Silvia vai falar aí um pouquinho. Então, na verdade, assim, sempre nesse pós-operatório, tá, o importante é dar todo o cuidado, tá, para a cicatrização ser o melhor possível. Então, a gente divide, na verdade, a prevenção, tá, da cicatriz patológica, que a gente tem que fazer o seguinte, como a doutora Tabata explicou, isso é técnica cirúrgica, né? Na verdade, o médico vai fazer a melhor técnica possível e vai te dar ou um creminho que tem silicone, tipo esse gel de Contractubex que você vai usar depois, ou esse que é o Scarfix, que você vai usar, são adesivos de silicone, óleo de rosa mosqueta, óleos cicatrizantes. Sempre deixar a cicatriz o mais úmida possível, tá? Para ela evitar de fazer a distensão da cicatriz, tá? O que a gente usa também no intraoperatório imediato, se for área de tensão, às vezes a gente aplica até toxina botulínica em alguns pontos ao redor da cicatriz, tá? Da incisão cirúrgica, para evitar que essa incisão ela tenha uma distensão por área de muita movimentação. E isso é muito interessante quando a gente vai tratar no rosto, principalmente assim, na face, né? Carcinomas aqui, mesmo acho que a plástica está um processo que eles estão começando a usar o Botox até como preventivo de cicatrizes hipertróficas, tá? Então, eu acho que assim, o processo de prevenção é uma coisa importante. Agora, uma vez que a gente já tem a cicatriz, né? Na verdade, que nem esse paciente, uma cicatriz de acne, né? Que deu um queloide, uma cicatriz aqui do braço, que é uma queimadura que deu um queloide. Então, na verdade, até assim, qual a diferença entre queloide e cicatriz hipertrófica? Então, o queloide é aquela cicatriz que ela vai além da borda da ferida. Então, a pessoa se machuca e aquela ferida, a cicatriz fica maior do que a incisão em si. Então, a gente vê muito isso, às vezes, naquela cirurgia de mama, cirurgias, tipo aqui, na inflamação de acne, que são, na verdade, o tipo de cicatriz mais difícil da gente tratar, tá? Doutora, temos uma pergunta aí da Carol. A Carol perguntou pra gente se a cicatriz de cesárea pode ser revertida. Carol, na verdade, as cicatrizes podem ser tratadas. Se a sua cicatriz for patológica, se ela for deprimida, se ela for hipercrômica, a gente tem tratamentos para todos os tipos de cicatrizes. Desde ressecção cirúrgica até pomadas, laser, a gente pode sim sempre tratar as cicatrizes. Então, todos esses tipos de cicatrizes, né, na verdade, não existe cicatriz que não possa ser tratada, tá? A cicatriz na fase inicial, por exemplo, se eu tenho uma cicatriz vermelha, que é a cicatriz na fase inicial recente, é a cicatriz que eu posso tratar com melhor resultado. Então, por exemplo, quando que eu vou começar um tratamento de uma cicatriz de cesárea? Quando eu tiro os pontos, tá, da cesárea, eu já começo o tratamento da cicatriz. Já me ajuda aqui um negocinho, tira essa imagem, que você sabe onde que tira mesmo? Essas meninas são um gênio, gente. São um gênio da tecnologia. Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu tenho que crescer para aprender tecnologia. Então, gente, é o seguinte, quanto mais recente for a cicatriz, mais a gente consegue modular essa cicatriz. Por quê? Porque a gente fala que a cicatriz, ela tem as fases da cicatrização. Então, tem a fase primeiro inflamatória, né? Que nessa fase inflamatória, é nessa fase que a gente consegue modular melhor essa cicatriz. Porque na fase que já está mais cicatricial, fibrótica,
que é onde quando a cicatriz ela já está branca, é uma fase que a gente consegue modular menos a cicatriz. O que é modular a cicatriz, né, na verdade? Você quer falar um pouquinho disso, Tabata? Atualmente a gente já pode, principalmente em cicatrizes de face, a gente já usa no intraoperatório até a toxina botulínica como miomodulação, né, doutora Silvia? Miomodulação para evitar tensão nos bordos da cicatriz e ajudar numa boa cicatrização. Não vai respondendo. Vai falando, a gente vai falando, depois a gente responde. Na verdade, então é assim, a cicatriz recente, gente, que a gente faz, tá? A cicatriz recente a gente vai usando o laser de baixa potência, tá? Que é um laser que faz essa, desinflama a cicatriz, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, por exemplo, esse é um laser de baixa potência, tá? É um laser manual, tá? Você liga aqui pra mim, por favor? É um laser manual que a gente usa bastante, tá? Que é esse da terapia Lib, tá? A gente usa isso logo após a cirurgia, tá? No intraoperatório imediato. Então, a gente aplica na lesão, tá? Logo depois, isso diminui a dor e a tensão, a inflamação do intraoperatório e do pós-cirúrgico imediato, tá? Aí, no 7º dia, 14 dias, tira-se o ponto, né? Na verdade, a cicatriz ainda está avermelhada, porque ela ainda está na fase inflamatória. Essa fase inflamatória, ela dura às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ela tem um tempo de duração. E nessa fase inflamatória que a gente começa a modular esse fibroblasto para ele ter a melhor cicatrização possível. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente faz o laser de baixa, a gente faz o ozônio também, que é o oxigênio, para você oxigenar melhor a cicatriz. E a gente faz também o laser ablativo, mas sempre em concentração muito baixa, tá? Na verdade, a gente faz uma energia baixa, um distanciamento entre os pontos do laser de CO2 alta, que é para você ter renovação do tecido cicatricial. Então, a coloração avermelhada da cicatriz, você melhora com lasers tipo luz pulsada, tá? Você pode melhorar com lasers vasculares, tá? Tem cremes que você pode melhorar, porque na verdade a coloração avermelhada da cicatriz nada mais é do que um monte de vasos que foi lá no processo cicatricial para tentar reparar aquela cicatriz, né? Então, isso você pode, por exemplo, aqui você vê num caso de acne, né, por exemplo. Então, você vê aqui um quadro de acne com um monte de cicatriz vermelha, certo? Aí você vai falar, gente, eu vou ficar com essas marcas vermelhas? Na verdade, isso tá vermelho, por quê? Porque tá um monte de vasos, né, na verdade, tentando melhorar aquele processo inflamatório. Isso é bom? É bom porque tá melhorando, mas na verdade, esteticamente, fica bem feio, né? Aquelas marquinhas vermelhas de acne. Se a gente deixar essas marquinhas ficarem no rosto da pessoa, elas podem evoluir para o estágio 2, que é o estágio fibrótico. Então, a gente já trata as marquinhas quando elas estão vermelhas. Então, nessa fase, né, que a gente mostrou aqui, nessa fase vermelha, a gente trata com lasers de luz pulsada, né? E lasers de CO2 ou erbium de potência baixa, tá? Mesma coisa nas cicatrizes cirúrgicas, né? Cicatrizes cirúrgicas, assim que a gente retira os pontos, a gente já pode começar a tratar, já inicia o tratamento com os lasers. Exatamente. A gente tem que aproveitar, quanto mais recente a cicatriz, melhor o resultado para a gente conseguir tratá-la. Evitar os queloides, os tão temidos queloides. O queloide, né, na verdade, eu falo que é uma questão de, na verdade, a pessoa ter uma predisposição a queloide, né? Então, por exemplo, o lóbulo da orelha, paciente que tem origem geralmente de cor negra,
cirurgia de tórax, né? Na verdade, são regiões muito propensas a queloide. Braço também, porque são regiões que as linhas de tensão, você tem muita tensão nesses locais, tá? Uma vez instalado o queloide, na verdade, é a cicatriz mais difícil da gente lidar, tá? Então, por exemplo, a gente tem esse paciente aqui com queloide, né, no rosto, queloide no tronco, pós-acne, né, na verdade. Então, assim, uma vez que ele tá com esses queloides, tanto no tronco quanto no rosto, o que a gente tem que fazer, né? Então, primeiro, tirar a causa do queloide, que é a causa inflamatória. Então, nesse caso, que é acne, é parar de ter acne. Então, na verdade, é fazer um tratamento correto para acne. Então, esse tratamento vai ter que ser o mais correto possível para a pessoa parar de ter acne, para ela não ter cicatriz queloidiana, porque uma vez que a pessoa tem cicatriz, é muito mais difícil tratar. Ou, por exemplo, a pessoa tem predisposição a queloide, ela quer furar a orelha. Gente, ela tem que entender que se ela furar a orelha, ela tem uma grande chance, né, Tabata, de ter um queloide. E isso a gente trata muito da cicatriz, né, doutora Silvia? A gente está falando de prevenção e tratamento, mas lembrando que também a cicatrização depende de fatores intrínsecos de cada pessoa, né? Tem pessoas que têm predisposição genética a queloide e a gente vai fazer de tudo para evitar uma cirurgia, né, doutora Silvia? Você tira muitas lesões com shaving para evitar excisões cirúrgicas em quem tem predisposição a queloide. Alguns fatores relacionados ao paciente que levam a uma má cicatrização também, isso é obesidade, tabagismo, desnutrição. Então a gente o tratamento é concomitante médico-paciente, a gente precisa também da ajuda do paciente para ter uma boa cicatrização. Nunca não fumar de jeito nenhum, não obesidade, desnutrição, uso de corticoides crônicos, isso tudo interfere em uma má cicatrização. Exatamente. Na verdade, sempre que você vai ser submetido a algum tipo de tratamento, né, na verdade, eu falo que as condições clínicas do paciente são muito importantes, porque a cicatrização ela é multifatorial, então depende do estado nutricional do paciente, a gente precisa de uma série de substâncias para ter a cicatrização adequada. Então, mas às vezes na verdade, a cicatriz ela se instalou, né, na verdade. Então, estou perguntando aqui, uma vez instalado o queloide, instalada a cicatriz, né, na verdade, qual que é o tratamento de escolha? Porque muitas vezes a pessoa vem, eu quero tirar a cicatriz, né, na verdade, eu quero fazer a plástica da cicatriz. Então, é o que perguntaram, é melhor fazer o tratamento com plástico, que ele vai retirar a cicatriz, ou ele faz o tratamento com dermato, que ele vai tratar a cicatriz, né? Na verdade, dermato, eu trato a cicatriz para a cicatriz estar com aspecto melhor, né? E o plástico, ele vai fazer a plastia da cicatriz. Então, eu vou deixar a Tabata falar e depois eu falo, porque eu falo muito. Bom, uma vez instalado o queloide, é difícil de tratar. Assim, o queloide é sempre muito difícil de tratar. A gente tem vários tipos de tratamento, a gente sempre tem que tentar. Infiltração de corticoide, quando o queloide está... A definição de queloide é que é uma cicatriz que ultrapassa os bordos da ferida, né? Então, para diminuir a altura do queloide, a gente faz sessões de infiltração de corticoide. Para melhorar a cor do queloide, temos os lasers, né, doutora Silvia? Luz intensa pulsada, o laser de CO2 que melhora a textura da cicatriz, a luz intensa pulsada melhora a cor da cicatriz, mas é um tratamento conjunto com o cirurgião plástico e o dermatologista.
Podemos também fazer a aqui ressecção. tem aqui, ó, um laser de CO2, não sei se vocês estão vendo aqui, tá? Esse é o laser de CO2, tá? Que a gente faz para tratamento também de cicatrizes, tá? De cicatrizes atróficas, de cicatrizes retraídas. Então, a Rafa tá perguntando qual o melhor tratamento para cicatriz de cesárea retraída. Então, a gente... Olha, retraída, doutora Silvia, eu trataria cirurgicamente, ressecaria a cicatriz, né? Tem que examinar, mas cicatrizes retraídas, geralmente elas, se elas são atróficas, a gente pode ressecar e confeccionar uma nova cicatriz. Então, exatamente, na verdade, cada cicatriz é uma cicatriz, a gente não tem vamos dizer, uma tabela feita, tá? Que vai servir para todo mundo. Então, na verdade, uma cicatriz retraída, às vezes você vai ter que refazer essa cicatriz, às vezes você vai poder preencher essa cicatriz, tá? Às vezes você vai poder fazer outros mecanismos de tirar um pouco a fibrose que ficou essa cicatriz retraída. Então, na verdade, primeiro, uma vez que se instala a cicatriz, fazer um bom exame físico, tá? Ou vai no plástico ou vai no dermato da sua confiança, tá? Para examinar essa cicatriz. Eu particularmente penso assim, refazer a cicatriz sempre você pode refazer em qualquer tempo da sua vida, vamos dizer. Então eu sempre tento tratar a cicatriz antes. Se ela não responder do jeito que a gente gostaria que ela respondesse, a gente faz a reincisão e faz uma nova cicatriz, mas sempre é uma nova cicatriz que você acaba tirando um pouquinho mais de pele, né? Então por isso que tem que ver se tem pele ao redor para ser retirada, enfim. A placa de silicone, assim como os géis de silicone, eu adoro, tá? Assim, eu uso em todos os pacientes, eu acho que funciona muito, tá? Isso tá provado que quando você oclui a cicatriz com uma placa de silicone ou mesmo com micropore, você tem uma melhor qualidade de cicatriz, tá? Então... Seria a mecanomodulação, né? Exatamente, seria a mecanomodulação. Então, eu oriento a cicatriz ficar, na verdade, tampada com essa plaquinha de silicone, ou fita de silicone, ou silicone em creme, né, em gel, ou em spray, enfim, dependendo o gosto do paciente, mas eu gosto muito da placa, porque eu acho que a placa fica mais tempo na cicatriz. E eu deixo essa placa por 2-3 meses, tá? Para fazer essa mecanomodulação na cicatriz, tá? E em paralelo a gente usa esses lasers que ajudam na modulação também da cicatriz, tá? E quanto antes iniciar, melhor. Quanto antes iniciar o queloide, a cicatriz responde, uma cicatriz antiga responde ao tratamento? Responde. Mas quanto antes iniciar, melhor. Se a gente começar a iniciar o tratamento já na fase inflamatória, tem mais resultado. Exatamente, né? A fase inflamatória é melhor resultado, e quando as cicatrizes elas estão, vamos dizer, com bordas mais elevadas, né? Na verdade, realmente, que nem o Domingos, o José Leal está falando, refaz a cicatriz, ele pode injetar beta-30 em cada ponto, suturar, assim, pode realmente aprimorar, fazer uma nova cicatriz melhor, colocar um pouco de corticoide, sim. Já no intraoperatório, né? Mas o corticoide tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente já viu muita cicatriz atrófica por uso de corticoide. Então, na verdade, eu particularmente, eu uso o corticoide numa concentração bem diluída, tá? Domingues, eu na verdade, o beta-30, eu tenho um pouco de medo do beta-30, eu diluo bastante ele, porque eu já vi umas atrofias de pele. Então, a gente tem usado bem, assim, a gotinha de corticoide, mesmo em queloide, mesmo em cicatriz hipertrófica, eu vou tateando pouquinho a pouquinho, tá?
O laser, na verdade, Ana, que a gente usa, eu faço uma combinação do ablativo, do ablativo e não ablativo. Então eu uso o não ablativo, por exemplo, o IAG para modular um pouco o colágeno. A gente usa a luz pulsada para melhorar a parte de coloração e a parte de vascularização da cicatriz. E o fracionado ablativo a gente usa para melhorar o aspecto da textura da cicatriz e para drug delivery, tá? Eu vou mostrar para vocês lá no laser. Já põe para mim o Erbium, tá? Que eu uso bastante. Eu vou até fazer no meu braço, que na outra demonstração eu fiz num braço, eu vou fazer no outro braço. Para vocês verem como eu faria em cima de uma cicatriz, tá bom? Assim a gente vê na prática mesmo, que aí é bacana. Vamos lá. A Tabata vai levando aqui. Assim fica mais animado. Então, por exemplo, aqui, esse daqui é o laser de Erbium, tá? Eu uso tanto laser de Erbium quanto laser de CO2, tá? Na verdade, de ablativos. Então, o que eu faço? Eu ponho numa... Aqui, ó. Eu ponho... Ele pode ser mais superficial, né? Ele pode ser médio e ele pode ser mais profundo. Se eu quero modular a cicatriz, eu faço ele no modo, vamos dizer, intermediário, tá? No médio, numa fluência baixa, tá? Porque eu não quero machucar muito, tá? E é isso, sem stark, sem nada, tá? E aí a gente vai aplicando. Eu vou aplicar aqui no meu braço, se você quiser por assim. Aí. Então a gente vai aplicando aqui. Ele tá super mega fraquinho, tá? E ele vai dar... Se você quiser virar a câmera pra você... Virar. Vira aqui, ó. Pra você ver. E aí você me... Peraí, aqui... Peraí, deixa eu fechar aqui. Porque eu quero mostrar o meu braço com os pontinhos aqui. Vamos lá, gente, ó. Então vai fazendo bem fraquinho. Você tá vendo que eu não tô sentindo nada. Mas na verdade isso ajuda a modular um pouquinho a cicatriz, tá? E a melhorar o aspecto da pele. Então o que eu faço? Na pele toda, ao redor da cicatriz, eu faço essa fluência mais baixinha. E onde tá a cicatriz, eu aumento um pouquinho a fluência. Então eu vou para os 900. Por exemplo, eu tenho essa cicatriz aqui, que foi quando eu era criança, tá? Que eu tive um acidente que eu atravessei um vidro. Então, na cicatriz, que eu quero fazer mais colágeno, eu faço ela um pouquinho mais forte, tá? E no resto da pele, que eu quero fazer uma melhora da pele ao redor, eu faço ela um pouquinho mais fraco. Então, é assim que a gente vai modulando com laser ablativo. E se ela tivesse alteração de coloração, é que ela é branquinha, né, na verdade. Mas se ela tivesse alteração de coloração, aí eu faria também a luz pulsada e faria os lasers de corante, né? E vão mandando dúvidas aqui, gente. Oi, Lilian, Simone, Naira, Carol, Dayana. Vão mandando perguntas que a gente quer responder para vocês, porque é uma troca de informações para todo mundo aprender como tratam essas cicatrizes, né? Que é tão chato e tão desagradável. E principalmente eu queria até falar um pouquinho para vocês em queimado, né, gente? A queimadura é um tipo de cicatriz muito chata, porque ela acaba na verdade, em 3/4 dos pacientes com cicatriz de queimadura, elas podem ser cicatrizes hipertróficas. E essas cicatrizes acabam comprometendo muito a qualidade de vida da pessoa. Sim. Então, quem não viu
por isso que até existem centros de queimadura, centros de tratamento de cicatrizes de queimadura, porque essas cicatrizes elas acabam funcionalmente incomodando a qualidade de vida do indivíduo. O que vocês costumam fazer na plástica com as cicatrizes de queimadura? Bom, os pacientes grande queimado, a gente sempre trata, tem várias questões na cicatriz do queimado para a gente tratar, né? As hipercromias a gente trata com algumas pomadas, com cremes clareadores. Colocamos também placas de silicone, geralmente placas de silicone com malhas compressivas, porque os queimados eles têm muita predisposição a formar cicatrizes hipertróficas e queloides. Muitas vezes o queimado também pode desenvolver queloide, cicatrizes retraídas, algumas bandas cicatriciais que causam limitação funcional. E aí é tratamento cirúrgico mesmo, tratamento clínico com malha compressiva, uso de pomadas clareadoras as placas de silicone são tratamento clínico, mas muitas vezes a gente tem que ir para o tratamento cirúrgico devido às sequelas de queimadura. A sequela de queimadura vai depender da região do corpo a qual ela foi acometido, e aí tem inúmeras sequelas que a gente pode precisar tratar. Vamos lá responder as perguntas, na verdade. Então, assim, de pigmentação, na verdade, a Dayana perguntou aqui do vitiligo, né? Se pode ajudar na pigmentação. Então, viu, Dayana, tem alguns trabalhos que mostram que o próprio laser, na verdade, o ablativo, ele pode, às vezes, ajudar, na verdade, no estímulo da pigmentação. Mas, como é feito o vitiligo, na verdade, tem que estar estável, tá? A gente faz ele junto com a fototerapia, com o VB Neural Band, que para estimular a pigmentação. Então, principalmente em locais o vitiligo não regride, mas ele também não está progredindo. Então a gente faz esse tratamento a laser para ver se melhora a pigmentação, né? As cicatrizes, na verdade, viu, Simone, precisa tratar, na verdade, se ela te incomoda esteticamente, na verdade, ou se ela te incomoda funcionalmente, tá? Sempre uma boa hora de tratar cicatrizes, tá? Eu falo que a menos que essa cicatriz seja uma coisa que já está tão antiga, tão atrófica, que a gente não consiga tratar. Mas normalmente sempre a gente consegue alguma melhora, seja nas cicatrizes que estão mais afundadas, a gente consegue fazer o preenchimento, nas cicatrizes que estão mais escuras, a gente consegue fazer o laser para clarear, nas cicatrizes que estão mais vermelhas, a gente faz também o laser que melhora, nas cicatrizes que estão mais altas, né, mais hipertróficas, aquelas cicatrizes altas, a gente faz tratamentos de corticoide, infiltração, que elas abaixam. E então, assim, cada cicatriz tem uma particularidade. Então, isso depois do exame médico, né, do exame físico, a gente vai ver qual o melhor tratamento para a cicatriz, tá? Que mais? Então, acho que a gente já perguntou, já fez todas as respostas. Vocês têm mais alguma pergunta para mim, para a doutora Tabata? Alguém quer mais alguma pergunta? Tá, aqui a Denise está perguntando se a placa de silicone em cicatriz mais antiga funciona. Quando a cicatriz é muito antiga, a placa de silicone não funciona, tá? Na verdade, a placa de silicone ela funciona nos primeiros meses da cicatrização, que é na fase inflamatória, tá? Na fase que ela já na fase fibrótica, que já tem a fibrose instalada, a placa de silicone ela não funciona, tá? Então, a verdade é que, assim,
a gente tem que aproveitar, falo que tratar a cicatriz assim que ela se instala, né? Na verdade, a minha conduta é assim que tiro os pontos, por exemplo, de uma cicatriz, eu já faço laser logo na sequência, tá? Eu faço laser logo na retirada dos pontos, tá? Eu faço tanto laser de baixa potência, que é o laser que melhora a modulação da ferida, quanto o laser ablativo que eu mostrei aqui no meu braço, que é o laser ablativo, mas muito suave, tá? Ele é bem, assim, numa potência bem baixa, que ele melhora a organização dos fibroblastos para cicatrização, tá? Então é isso que eu tenho feito para cicatrizes, tá? A live sobre melasma, viu, Maia, foi, na verdade, semana passada, tá gravada na nossa página do Instagram, tá? Se você quiser ver, ela tá lá gravada, tá? Aliás, todas as lives nossas estão gravadas, se vocês perderam uma live, estão lá, então tanto no Facebook como nos canais do YouTube também, tá? Mais alguma dúvida, gente? Para mim, para a doutora Tabata? Alguma dúvida? Senão a gente já vai encerrar a live de hoje, tá? Deixa eu agradecer a todos vocês e falar que a gente tá ainda com o sorteio da cesta, tá? Aquela cesta de produtos bacana, para vocês entrarem e fazerem os comentários no Insta da Skin Laser, tá? Quando chegar nos 9.000 seguidores, a gente já vai soltar o sorteio da cesta. Então, acho que já tá quase lá. Acho que quantos seguidores tem, Alex? A última vez que eu vi, tinha uns 8.400. Então, tá faltando só 600 seguidores, não falta muito. Então, eu acho que daqui a algumas semaninhas a gente já tá sorteando a cesta. E a próxima live, semana que vem, vai ser sobre queda de cabelos. Muita gente pediu pra gente, a gente já tinha feito de queda de cabelos, a gente vai repetir a live de queda de cabelos, tá? Eu vou fazer com a doutora Priscila, que é a diretora técnica do Tatuapé. A gente vai fazer na terça que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas. E a gente vai falar bastante coisa bacana sobre cabelo, sobre queda, sobre tratamentos de cabelo, enfim, sobre até cosméticos, sobre as dermatites seborreicas que a gente está vendo bastante agora nessa época de estresse, tá? E depois, por favor, falem pra gente se vocês querem uma outra live. A gente tá... Julho está aberto às programações, né? Então a gente vai, os pacientes vão pedindo, a gente vai fazendo, né, Tabata? Se vocês quiserem alguma live com a doutora Tabata para explicar algum tipo de cirurgia da parte da plástica, tá? Que ela faz essa parte aqui na clínica, que nos auxilia muito. Então, desde os tratamentos da parte de cirurgias mais simples, de retirada de nervos, retirada de cistos, até a parte de plásticas em geral, que é uma bléfaro. Conta um pouquinho do que você faz aqui. Aqui na clínica a gente faz tratamento de todas as doenças de pele, a gente consegue fazer aqui pequenos procedimentos, retirada de cisto sebáceo, de nevos, de câncer de pele. Então, qualquer uma dessas doenças a gente pode tratar aqui. A clínica tem estrutura adequada para a gente poder tratar aqui sem precisar ir para o hospital. Mas também, se precisar ir para o hospital, a gente consegue fazer vários tipos de cirurgias estéticas ou reparadoras. Eu faço cirurgias estéticas ou reparadoras aqui também. Então é isso, gente. Obrigado. Um beijo a todos. Tá? Uma ótima semana. E amo vocês. E obrigado por estarem com a gente. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Não dei muito ibope não, né, doutora Silvia? É que, na verdade, cagou o negócio.